Programa Papo de Quinta. Oferecimento Instituto Arte Musical. Foto e Arte. Olá, hoje é terça-feira, dia 6 de agosto de 2024. Estamos gravando a entrevista com o pré-candidato a prefeito de Guariba, Júnior Rocha. Conforme foi comunicado para as coligações que concorrerão ao majoritário guaribense, através de convite realizado dia 12 de julho de 2024, dia 1º de agosto, houve uma reunião, o qual os representantes das coligações foram convidados a comparecer para definirmos as regras desta entrevista. O representante da coligação do pré-candidato Júnior Rocha compareceu à reunião, motivo este que apenas o pré-candidato Júnior Rocha concederá a entrevista como pré-candidato ao portal Guariba Acontece. Esta entrevista irá ao ar na próxima quinta-feira, dia 8, às 19 horas, dentro da programação do programa Papo de Quinta. Olá, Júnior. Obrigado por comparecer no nosso estúdio para a gravação da entrevista. E eu gostaria de começar lembrando que o roteiro da entrevista ele foi pré-estabelecido de forma que, se os dois pré-candidatos fossem participar, as perguntas seriam as mesmas, de forma a não privilegiar nenhum dos lados. E a primeira pergunta é: onde nasceu e como foi a infância de Júnior Rocha? Fabiana, tudo bem? Agradecer ao Portal Guariba Acontece, a todos vocês que fazem esse trabalho acontecer. Parabenizar por esse trabalho que é muito importante, né, para a gente poder, nesse momento de eleição, né, um ano eleitoral, logo mais começa as eleições, a gente poder estar conversando, estar mais próximo da população. Isso é muito importante, o trabalho e a comunicação que vocês fazem. Júnior Rocha nasceu em Campina Grande, na Paraíba, né? E fiquei por lá por um bom tempo, até vir para São Paulo, mas foi em Campina Grande, é considerada a terra do maior São João do mundo, né? É uma cidade de 400 mil habitantes, né? A gente chama capital do interior da Paraíba, né? E por um bom período fiquei por lá até vir para São Paulo. Eu gostaria de passar uma informação para os nossos espectadores, que o contexto dessa entrevista é conhecer a vida pregressa do pré-candidato. As propostas, os planos de governo serão abordados no momento oportuno, após o devido registro e deferimento das candidaturas, onde o portal Guariba Acontece entrará em contato com os candidatos e os seus representantes para poderem participar de uma reunião que terá como objetivo estabelecer as regras do debate que o portal fará. Quando se iniciou a sua vida profissional? Olha, desde os 14 anos. Eu, em Campina Grande, na Paraíba, comecei a trabalhar no material de construção do meu tio, né? Meu irmão, toda a minha família é do ramo da construção civil, meu pai. Ele, na época, estava com poucas obras, aí eu queria trabalhar. Então, eu estudava de manhã e disse ao meu pai, quero trabalhar. E ele disse, tá bom, então vamos lá que você vai agora saber qual o valor do dinheiro. Eu me lembro muito bem que ele falou isso para mim. Isso aí eu tinha 14 anos. E por volta ali de 14, já perto dos 15 anos, eu comecei a trabalhar nesse material de construção. Passei um ano lá. Eu estudava de manhã, né? Meu tio fez isso por mim, né? Ó, tudo bem, você trabalha meu expediente para você pegar já experiência e tudo mais. E ali eu estudava de manhã, eu me lembro que eu pegava o ônibus ali na porta da escola, quase na porta da escola, parava o ônibus no centro da cidade, e ia até o bairro onde estava o material de construção, parava quase em frente também, já descia, almoçava e já pegava no trabalho. Então, trabalhei no material de construção e, em seguida, um ano depois, saí do material de construção, aí eu já tinha terminado os estudos, eu fui trabalhar com o meu pai na construção civil, em obras mesmo, né? E na época eu era apontador. Para quem não sabe o que é apontador, na época, é simplesmente a máquina de cartão de ponto, né? Então eu era a máquina, digamos assim.
Eu pegava o ponto do pessoal, passava de manhã na obra, via quem estava lá, marcava um tracinho, passava a tarde, marcava outro tracinho, fechava um X, então a pessoa trabalhou o dia todo. E comecei dessa forma, né? E em seguida fui evoluindo, fui crescendo, fui tendo muita experiência no ramo e passei a construir também, trabalhando com meu pai, mas aos poucos começando a construir também por conta própria, né? Com grande apoio do meu pai que tive também. Mas não foi fácil, aprendi muito, tomei muitas quedas, mas ali eu comecei a trabalhar e comecei a me evoluir profissionalmente, né? Então hoje meu ramo principal é a construção civil, dentre outros negócios que eu tenho investimentos também. Mas foi por aí que começou a história de Júnior Rocha, trabalhando, né? E até hoje minha família na Paraíba continua no ramo da construção civil, eu continuo também, mas faço outros investimentos em outras áreas também. E qual a sua experiência em gestão? Sim. Olha, desde de jovem, quando eu comecei a trabalhar nesse material de construção, eu já procurava muito me destacar, né? Sempre fui uma pessoa que eu nunca ficava ali na zona de conforto, né? Eu não queria só estar ali no material de construção entregando material, que eu ficava ali na entrega, as pessoas compravam o material e iam lá no balcão fazer a entrega. Eu não queria ficar só ali. Dali eu passei a ser vendedor. Dali eu passei a gerir o depósito, né, onde eu organizava os materiais, chegava material também, né? Só que eu fiquei um ano, depois eu passei a trabalhar no ramo da construção civil. E na construção civil eu fui apontador, depois eu passei a coordenar toda a obra, né, administrar toda a obra. Não é porque meu pai era um dos sócios desse negócio e dono também, que eu tinha privilégios. Não, eu comecei bem de baixo mesmo, né? Eu almoçava com os trabalhadores da obra, no canteiro de obra, que tinha o barracão, tinha ali a cozinha, eu almoçava com eles, estava junto com eles. Chegava às 6 horas da manhã, saía ali 6, 7 horas da noite. E ali eu fui me destacando também. Depois eu comecei a administrar a obra, né? Coordenar a obra, e depois um setor da construtora eu também comecei a gerir. Então, sempre procurei, Fabiana, me destacar bastante para poder crescer, evoluir. Essa faz parte do ser humano, né? A gente precisa buscar sempre isso. E a partir daí foi quando eu disse, eu estou preparado agora para poder tocar o meu próprio negócio, né? E ali eu tenho uma construtora hoje, foi onde eu fundei a minha construtora, que é a construtora Concretar, tem mais de 13 anos já está no mercado, e comecei a trabalhar por conta, né? Digamos assim. E de certa forma ajudando meu pai na construtora dele também. E trabalhando lá, eu comecei a construir casas e vender, e fui evoluindo, crescendo também. E foi a partir daí onde eu comecei a ganhar muita experiência, onde eu comecei a aprender bastante. Claro que na nossa vida e na nossa vida empresarial, todos os empresários sabem disso, a gente leva alguns tombos, a gente tem problemas, não é mil maravilhas, né? Eu passei por problemas, sim, por dificuldades, mas sempre me levantei, porque eu tinha uma base, né? Porque eu aprendi muito lá atrás, e a partir dessa base, por buscar bastante, ser perseverante, que eu sou muito perseverante, trabalho muito mesmo, eu consegui me levantar e hoje estou aqui. Com isso, com a construtora veio outros negócios, né? Hoje sou sócio-diretor de uma empresa nacionalmente conhecida, né? Faço parte dessa empresa. Hoje eu toco um setor dessa empresa, digo que eu toco o chão aqui, né? A parte de rua, né? Dessa empresa, que é uma empresa que é online, então a gente faz o trabalho off, né? Que é na rua. E eu toco essa empresa aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, São Paulo capital, interior, Rio de Janeiro, Recife e Salvador. São esses os locais que eu trabalho com essas equipes, né? E também onde também pude ter, já são 3 anos que tem a BetPix, então são 3 anos de muito aprendizado também, né? Começamos ali devagar, a gente nunca começa sabendo, mas a gente vai aprendendo ali. Hoje é uma das empresas muito conceituada, muito sólida no mercado hoje. E a partir daí eu tenho outros investimentos que eu toco sozinho também, né? Mas eu hoje invisto muito na nossa construtora essa que está em Guariba, é de Guariba essa construtora, transferi ela para cá quando vim morar aqui definitivamente, e aqui ela também produz para a cidade, eu acho muito importante isso, né? Construímos aqui também, empregamos pessoas aqui também, então eu tenho essa experiência de gestão, na gestão empresarial, mas na gestão de pessoas também. Costumo falar muito sobre isso, porque não adianta você só tocar seus negócios, você tem que aprender a lidar com as pessoas. Você tem que aprender a ter pessoas competentes do seu lado para lhe ajudar a tocar esse negócio. Não adianta eu sozinho tocar. Eu não sou detentor da sabedoria ou doutor de todas as coisas, de forma alguma.
Então, eu tenho que ter pessoas competentes do meu lado. Eu estou aqui hoje, mas eu tenho pessoas competentes no Rio de Janeiro trabalhando agora, em São Paulo também, em Salvador, em Recife, aqui no interior, por exemplo, também. Né? Tem pessoas que estão trabalhando, que podem tocar o negócio sem a minha presença permanente. Claro que a gente tem que estar de olho em tudo, mas eu sou abençoado por Deus porque eu tenho pessoas muito boas, competentes, que me ajudam nisso. Então, eu sempre fui isso, um gestor de negócios, mas também um gestor de pessoas. Né? Saber avaliar bem quem está do meu lado e também cultivar muito aquelas pessoas que começam pequeno. E eu vou dando oportunidades para que a pessoa cresça e um dia possa estar ali gerenciando alguma parte da empresa, dos negócios nossos também. Sempre fiz isso, formei pessoas. Eu aprendi muito assim, fui formado e eu gosto de formar pessoas e dar muita oportunidade. Então, gestão é isso, né? Você ter o seu negócio, saber gerir o seu negócio e saber gerir as pessoas e ter pessoas competentes, capacitadas do seu lado. É um pouquinho daí da minha experiência na gestão também, que quero levar e levarei para a gestão pública, com certeza. E quando surgiu o interesse pela política? Olha, isso é bem lá atrás. A minha família ela não tem interesse nenhum na política. Pelo contrário. Então, eu desde jovem, né, nos meus 12 anos, ali entre 12 e 14, eu sempre me gostei da política, comecei a aprender mais sobre a política, né, buscar mais. Eu já fui ali presidente de grêmio estudantil na escola, sempre busquei estar à frente de alguns trabalhos na escola, né, que se destacassem, sempre busquei ser uma liderança, né. Às vezes não consegui, mas sempre busquei. E a partir daí, eu me lembro que na época tinha ainda o showmício, né, showmício, que era eventos, né, que os candidatos promoviam com bandas e tudo mais. Hoje não pode mais. E eu sempre fui, todos os anos eleitoral, eu sempre estava nesse showmício. Meus amigos, eles iam pelo show. Eu não, ia pelo comício mesmo. Eu adorava ver aqueles caras falar, eu adorava ver a oratória, né, as propostas, a forma de falar, a forma de fazer política. Então, sempre estive nesses locais. Às vezes acontecia, porque tinha muita rivalidade, na minha cidade teve muito isso, de dois grupos políticos que sempre se revezavam no poder lá, e eles faziam os comícios no mesmo horário, no mesmo dia, né, num bar e o outro no outro. Eu tentava pegar um pouquinho daqui, corria para o outro para escutar o outro ali também. E teve grandes políticos que eu pude acompanhar em Campina Grande, na Paraíba, né, José Maranhão, que já foi governador da Paraíba, falecido, infelizmente pelo Covid, né, então a família Cunha Lima. Engraçado falar sobre a família Cunha Lima, porque eu nunca votei neles, mas eu adorava eles, por que pareça, mas eu nunca votei, porque eles eram grandes políticos, eles tinham uma oratória maravilhosa, falavam muito bem, então eu gostava muito de estar próximo à família Cunha Lima e perto de onde eles estavam para me aprender também. Eu sempre fui do outro lado, né? Eu guiei muito pelo MDB, fui do MDB lá na minha cidade, jovem ainda, né? Mas ainda aprendendo muito sobre isso. Então eu ficava muito do lado da família Vital do Rego. Hoje, veneziano Vital do Rego é senador da República pela Paraíba. Então são pessoas maravilhosas. Então sempre estive no meio, sempre buscando. Já tive em comícios, em carreatas, em convenções. Onde tinha política eu estava atrás, buscava. E ali foi crescendo esse interesse. Quando eu vim para São Paulo, em 2014, 13, 14, eu fui para São Paulo, foi onde eu me ingressei mais ainda e fui aprender mais ainda sobre política, ainda fui me formar mais ainda sobre política. Eu aprendi muito sobre gestão pública, quis muito aprender sobre isso, né? Que os partidos hoje te dão essa oportunidade também de você ter essa formação, isso é muito importante. E ali em São Paulo eu pude ingressar em movimentos sociais, né, e crescer nesse meio, né? Aprendi muito sobre isso. Eu acho muito interessante você se aprofundar em muitos assuntos e, se possível, todo político, né, você que está ingressando também na política, entender que a política não se faz do seu escritório, da sua casa, do seu ambiente de conforto. Você tem que sair da zona de conforto e ir até os problemas e entender esses problemas, né, e buscar se aprofundar nesses problemas. Então, eu, em São Paulo, cheguei a estar no meio de movimentos de moradia, por exemplo. Pessoas que fazem luta por moradia. Moradia é um direito constitucional, está no artigo 5º da Constituição. Então, essas pessoas usam esse direito para forçar o Estado para poder, né, lhes dar moradia. Não de graça, que eles paguem, mas para a família de baixa renda. Então, aprendi muito sobre isso. Eu fui morar numa ocupação, por exemplo, né? Fui aprender sobre aqui, passei quase um ano morando na ocupação, aprendi muito sobre isso, me aprofundei muito sobre isso, né? E na Paraíba a mesma coisa, eu sempre estive no meio de pessoas muito carentes, muito pobres, né?
para mim poder ver uma realidade que é brasileira, que é das nossas cidades, que se chama desigualdade. A gente não quer desigualdade, mas só falar não adianta. Então, como eu pensei que só falar, eu dizer, pô, não quero mais desigualdade no nosso país, na minha cidade, então eu pensei, não adianta eu falar, eu tenho que agir. Então, a política para mim é um meio de transformação, é um movimento, mas um movimento para frente, sem olhar para trás. Olhar para trás para você ver os problemas que houve e você construir um novo futuro. Política para mim é dar voz para as pessoas que não têm voz. Política para mim é poder, sim, conversar com o comerciante lá no comércio dele, andar aqui a 9 de julho, que eu já andei bastante, e entender os problemas do comércio e transformar isso em políticas públicas, né? É conversar com a indústria, é conversar com as pessoas mais carentes, sabe? É conversar com as pessoas que não têm emprego, é conversar com as pessoas que falam da saúde. Política para mim é esse movimento. Então o meu interesse vem daí, saber que através da política eu posso ser um condutor, né, de uma realidade e a gente mudar essa realidade, um transformador, né, desse ambiente. E é isso que eu quero, eu uso a política para transformar, eu quero e vou me tornar um líder para usar para isso, para mudar realidades, né, por onde eu passo e por onde eu vejo. E hoje na nossa cidade é isso que eu vejo, né, precisa mudar uma realidade muito profunda que há em nossa cidade, precisa mudar, né, trazer para Guariba uma esperança, e é isso que eu observo em nossa cidade. Então, estando aqui desde lá de trás, no meio da política, desde jovem, né, me capacitando muito, hoje eu me sinto muito preparado para poder ser esse agente transformador, né, da sociedade, do nosso povo, do povo que necessita e que precisa avançar, precisa mudar. É isso que eu pretendo. Você já ocupou algum cargo político? Não, eu estive no meio de todos os políticos, praticamente. Porque eu precisava aprender muito, eu quero aprender muito. Então, há 10 anos eu venho fazendo isso. E eu costumo dizer, Fabiana, se há 7 anos atrás, o grupo que eu faço parte hoje, o grupo político da nossa cidade que faço parte hoje, me convidasse a ser candidato a prefeito da nossa cidade, eu não aceitaria. Porque eu não estava preparado e nem capacitado para isso. Hoje eu me sinto muito preparado, né, para assumir esse objetivo e assumir esse compromisso com a nossa cidade. E desde então eu tive no meio da política, são mais de 10 anos aí no meio da política, então me capacitei muito no meio dessas pessoas, aprendi muito com eles, seja em Brasília, seja do governo do estado, né, mas nunca assumi um cargo público, mas sempre estive à disposição para ajudar grandes políticos que eu via que ali eu vejo, poxa, eu posso confiar. Então, eu trabalhei muito na política, em eleições, em organizando eleições de deputados, no governo do estado também, seja na capital, seja aqui no interior. Fizemos isso agora em 2022 aqui também, onde tivemos uma expressiva votação dos candidatos que a gente apoiou. Então, eu me capacitei muito nesse meio. Nunca assumi um cargo público, mas agora eu quero assumir sim. O que te faz ter convicção de que tem capacidade e competência para gerir o município? Gestão de pessoas, como eu falei agora há pouco, gestão dos meus negócios, entendendo que eu vou levar para a prefeitura da nossa cidade a minha organização, forma de trabalhar, a minha experiência na política, a minha experiência como gestor. Isso eu vou levar. Mas entendendo que gestão pública é uma coisa, gerir seus negócios é outra coisa completamente diferente. Eu não consigo empregar, né, todo o meu empenho e trabalho que eu faço na gestão privada, na gestão pública. Se eu pensar em levar essa fórmula, digamos assim, para lá, eu vou cair do cavalo. Na gestão pública, a gente precisa ter pessoas competentes do nosso lado para nos ajudar, preparadas, técnicas para assumir os cargos, né, de secretarias, de coordenadorias e chefias. Isso precisa ter e terá no nosso governo. Na gestão pública, a gente tem que ter muita habilidade política para isso. E isso eu consegui trabalhar muito para adquirir durante todo esse período que eu estou na política. A gente precisa ter influência política para isso, porque prefeito, ele não pode pensar em candidatar e só ser prefeito, tocar a sua cidade. Guariba, hoje, se fosse para manter como está, eu não me candidataria. De jeito nenhum. Eu não me colocava à disposição do nosso povo. Eu estou me candidatando para ser prefeito da nossa cidade, se assim Deus permitir, para mudar realidades, para que é uma cidade que avance, uma cidade que tenha progresso, uma cidade que tenha desenvolvimento, que eu venho estudando nessa nossa cidade há muito tempo. Então, o prefeito precisa ter influência.
Então, o prefeito ele não pode só tocar a sua cidade, não pode só estar sentado ali no seu gabinete e gerir a cidade, né? Delegar serviços, pagar funcionários no final do mês, isso é o básico que tem que ser feito. Construir praça, construir um prédio aqui e acolá, isso é o básico. Mas como que você vai pensar em uma cidade para o futuro? Como que você vai planejar essa cidade? E é isso que eu quero, planejar essa cidade. Para que daqui a 5, 10, 15, 20 anos, nossos filhos, nossos netos, nós vamos ver o reflexo disso, de um trabalho que começou agora, mas que a gente sentiu aqui na frente. É isso que eu penso. Agora, pensar em uma cidade para o futuro, planejar essa cidade. E é dessa forma que a gente vai trabalhar. E é isso que me motiva a ser candidato, sabendo que é uma cidade que tem potencial, é isso que me motiva a ser candidato, sabendo que temos capacidades, competência para isso, saber que eu sou capaz de poder ter um secretariado muito forte, muito técnico para nos ajudar a trabalhar, sabendo que eu tenho muita influência em Brasília, no governo do estado, para buscar os recursos necessários para a gente poder desenvolver tudo que está ali no plano de governo, tudo que está ali, que a gente, como você bem falou, vamos falar durante a campanha. Então, que é muita coisa, vai ser muito trabalhoso, não é fácil e a gente precisa ter muita influência. Eu, sem mandato, consigo recursos para a nossa cidade. Nossa cidade recebeu no ano passado R$300 mil, está nos cofres públicos, em dezembro do ano passado, 200 mil para o esporte e 100 mil reais para custeios. Sem mandato, um deputado que não teve um voto aqui na cidade, mas eu ajudei em São Paulo, na capital. Isso é influência, isso é acesso, isso é habilidade política e trabalho que você desenvolve com essas pessoas, né? E tantos outros trabalhos que eu venho desenvolvendo. Eu tive 2 semanas atrás com 4 empresários, por exemplo, conversando e trabalhando sobre a nossa cidade. Pessoas, quem sabe, possam vir se instalar em Guariba, que é isso que a gente precisa, atrair empresas para a nossa cidade, para geração de emprego. Guariba demanda isso. Guariba não pode ser uma cidade um dormitório mais, tem que parar com isso. Então eu estive com o empresário, porque eu tenho acesso, porque eu tenho contato, porque eu tenho credibilidade nesse meio. E essas pessoas vão vir, Júnior Rocha? Provavelmente, sim. Vamos trabalhar para isso. Construímos uma ponte de diálogo com essas pessoas. Um era do ramo de farmacêutica, distribuidora de remédios. Quem sabe está lá em Guariba. O outro da construção civil, o outro de tecnologia e robótica. Então, estou conversando, porque é isso que um prefeito tem que fazer. É isso que precisa ser feito. Sair da sua zona de conforto ali e ir para a rua, ir trabalhar, ir buscar o progresso da sua cidade. Porque você sentado no banco, na sua cadeirinha ali do seu gabinete, o prefeito não vai construir um futuro, não vai planejar uma cidade, não vai atrair ninguém para a sua cidade, para poder investir na sua cidade. Isso eu não gosto de ficar, não fico sentado, não costumo. Eu ando muito, trabalho muito, converso muito, dialogo muito para poder produzir e poder crescer e desenvolver. É por aí o caminho que eu penso e é dessa forma que eu hoje me coloco à disposição e me coloco como candidato. Pré-candidato, desde quando você reside em Guariba? Olha, minha história com Guariba começa lá em 2014 e 2015. Quando eu vou para São Paulo, vou morar em São Paulo, morei na ocupação, como bem falei aqui. Depois eu fui morar na Moca, em São Paulo, tenho uma residência lá ainda. E foi quando eu casei, conheci minha esposa e casei. E minha esposa é guaribense, mas já morava em São Paulo. A minha sogra também já morava lá, né? Minha sogra era a Nete Araújo, saiu muito jovem daqui, né? Trabalhou na roça, trabalhou no amendoim, trabalhou de empregada doméstica lá em Ribeirão Preto, né? Ou seja, naquela época ela já sofria os problemas que as empregadas domésticas sofrem hoje, né? Que vai para Ribeirão Preto. Então eu já entendia desse problema sem nem conhecer Guariba ainda. Depois eu me aprofundei em problemas gravíssimos de em torno de 600 a 800 mulheres que viajam para Ribeirão Preto, né, em ônibus precários. E a gente está pensando nesse público, a gente está pensando nessa mulherada, nessas pessoas, são chefes de família, pessoas que saem daqui de madrugada para ganhar sua vida em Ribeirão, voltam tarde em ônibus precários, cansadas, e ainda tem a sua segunda jornada de trabalho, que é em casa, tomar conta dos filhos, tomar conta da casa, preparar a casa e no outro dia poder ir trabalhar. Essas meninas, elas levam uma vida de pessoas que moram na capital paulista. Sabe? Lá em José Bonifácio, no fundão da Zona Leste, são pessoas que saem de lá Itaquera, José Bonifácio, cidade de Tiradentes, as pessoas saem lá, atravessam a cidade para ir trabalhar no centro. Saem de madrugada e voltam, a mesma coisa. Elas levam a vida igualzinho. E a gente precisa mudar uma realidade. Então, minha sogra, ela trabalhou de empregada doméstica, e eu penso muito nesse público e vamos trabalhar muito, mas muito para apresentar para elas
uma nova forma, um novo projeto e como que elas podem trabalhar com dignidade em Ribeirão Preto, pensando muito nas mulheres. Então, a minha sogra, ela retorna para Guariba lá em 2014, 2015 mais precisamente, e ao retornar para Guariba foi quando eu conheci, né? Então, ela volta para morar aqui e comecei a dividir a minha vida entre Guariba, né, e São Paulo, né? Trabalhando lá, eu vivia aqui e vivia lá. Em 2020, entre 2019 e 2020, a pandemia, por exemplo, eu passei aqui, eu fiquei totalmente aqui, né? Não tinha nada mais em São Paulo, fiquei aqui. Então, mas em 2020 eu resolvi com minha esposa transferir totalmente a nossa vida para cá e transferir meus negócios, nossa construtora, meus negócios para cá. Comecei a construir a minha casa aqui também. Então, a princípio era buscando, Fabiana, uma qualidade de vida, né? Sabe como é a loucura em São Paulo e viver em São Paulo? E a gente pretendia já ter filhos, né? Eu sou pai de 3 filhos hoje. Luísa, a minha filha, tem 17 anos, vai fazer 18 agora esse ano, é estudante de medicina em João Pessoa, na Paraíba, ela mora lá. É do meu primeiro casamento e hoje eu sou uma pessoa que eu era viúvo antes de me casar, né? A mãe da Luísa, ela veio a falecer na época, eu era casado com ela, com câncer, né? Um tumor na cabeça. Foi uma luta de 1 ano, que não foi fácil para mim, foi muito difícil, foi um período muito, mas muito difícil da minha vida, onde eu não tive mais estrutura nem para tocar a minha vida, meus negócios, nem para cuidar da minha filha, né? Então, hoje, Luísa está lá, vive com seus avós, né? Quero agradecer a eles, né, pelo carinho, da forma que criou a nossa filha, da forma o que é a minha Luísa hoje também, né? E me ajudou muito nisso. Então, Luísa está lá, eu tenho 2 filhos hoje, embora eu sou pai de 3 filhos. E aqui a gente começou a construir nossa vida, né? Continuar a construção da nossa vida. Aí o Lourenço e o Benício nasceram aqui, são gêmeos, né? A gente decidiu ter filhos, então aqui foi quando eles nasceram. E esse vínculo que eu tenho com Guariba, né? Criei raízes aqui, me tornei um cidadão guaribense, título esse dado, uma honraria dada para mim. E eu digo sempre que é algo que eu nunca, é impagável essa honraria, por isso que eu me dedico cada vez mais, trabalhar cada vez mais, me empenhar cada vez mais por essa cidade, né? Que me concedeu um título de cidadão guaribense, que isso é impagável para mim. Então isso é muito importante. E esse meu vínculo com Guariba, são essas raízes que estou, né, findando cada vez mais aqui em nossa cidade. Financeiramente falando, o que o fez decidir a possibilidade de tornar-se prefeito? Será compensador para você nesse aspecto? Olha, eu acho que todo candidato a prefeito, eu falo até olhando para a Câmara, que os candidatos que foram assistir também, e todas as pessoas também, nosso povo, nossa sociedade, entenda que você se candidata a esse cargo não por salário. Não pode ser por salário, de forma alguma. Tá? Você tem que ter um dom, claro, você tem que ter amor pelo cargo, por aquilo que você vai fazer e vai exercer, ou que você já faz, e o que você já faz, você pensa para em determinado momento na sua vida e vai dizer, não, agora sim, eu acho que agora eu posso seguir de outra forma e ampliar esse conhecimento e poder reproduzir tudo isso que eu penso para a sociedade, aí através de um cargo público. Então, o prefeito que pensa em se candidatar pelo salário, ele está indo por um caminho totalmente errado. Guariba é uma cidade que, por exemplo, os prefeitos aumentam seu salário todo ano, né? O povo guaribense não sabe, mas o prefeito ele manda lá, entre linhas, né, quando tem um aumento salarial dos funcionários públicos, manda também um aumento dele e do secretariado. Vocês não sabem, mas existe isso. Então, desde 2020 até agora, vem tendo aumentado o salário do prefeito ano a ano. O meu salário eu não quero que aumente. Não vou precisar disso. Tá? Não precisa aumentar, porque a gente entra e se candidata para esse cargo por amor do que você quer fazer, por amor que você já faz e que você pretende fazer, por saber que uma cidade como essa, que precisa de desenvolvimento, tem um potencial enorme, e eu venho estudando isso há muito tempo, então estou me candidatando não por salário, é saber que a gente pode produzir, pode desenvolver, as pessoas podem viver melhor em nossa cidade, pode ter uma esperança. Então, financeiramente, com certeza não é viável, né? Mas é um trabalho árduo, não é fácil, e é isso que eu quero estar fazendo, trabalhar muito, né? A mim, o meu lema é trabalho, trabalho e trabalho. Administrar um município implica em abdicar de muitas coisas e suportar críticas. A sua família apoia a sua decisão? Total.
Total. Quando eu recebi o convite de ser candidato a prefeito, no ano passado, no início do ano passado, através do grupo que a gente formou, eu só decidi isso em setembro. Isso foi lá em fevereiro, só em setembro do ano passado, de 2023, eu confirmei que estaria como pré-candidato a prefeito esse ano. Por quê? Porque a gente tem que pensar em muitas coisas, ponderar muitas coisas. É um desejo de agora Júnior Rocha, todo esse período, todo esse tempo se capacitando tanto para agora ter uma oportunidade de ser candidato, era um desejo sim. É um desejo de pôr em prática tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo de inovação, de inovador que eu quero para a nossa cidade, sim. Mas antes disso temos a família, né? Então conversei com minha família, conversei com minha esposa bastante, né? Com minha sogra, a minha mãe. Minha mãe não quer. Mãe sabe como é que é, né? A mãe ela é mais sentimental e ela entende muito dos problemas dos filhos. Mas ela, de certa forma, aceitou e ora muito por mim, e é isso que eu preciso muito. Então, minha esposa, a Giovana, totalmente concorda, me apoia, me ajuda. E eu digo que sem ela, eu costumo dizer que a minha esposa, sem ela eu não estaria aqui, sem ela eu não teria o que teria. Abaixo de Deus, e Deus nos permitiu essa união, porque ela colocou uma pessoa muito importante na minha vida, que é a Giovana. E ela hoje toca a casa, né? Ela cuida dos nossos filhos. Hoje, às 6 horas da manhã, ela estava de pé, 5h30, aliás, né? Para ajeitar a roupa dos meninos, para os meninos ir para a escola, né? Então, na escolinha agora. Eu levanto junto para ajudar ela, mas ela que leva as crianças, ela que faz o café, ela que toma conta, ela que cuida da casa, ela que organiza os funcionários, ela que toca tudo, na verdade, para poder agora eu ter essa disponibilidade de estar trabalhando, estar na rua, estar conversando, estar planejando, né? Tendo um planejamento de cidade. Então, eu tenho um apoio total da minha família, que é muito importante. Se eu não tivesse, eu não me candidataria, porque é um dos pilares, né, da política, é isso, é a família. E após a família, se a família está bem, se a família está ali, se lhe sustentando, se a família está ali, lhe segurando a sua mão e lhe incentivando, sim, aí você consegue avançar. E, claro que aceitar críticas, isso é super importante para mim. Eu sou a pessoa que eu quero só tapinha nas costas, que você está indo bem, que você é um grande empresário, que você é uma grande pessoa, uma pessoa maravilhosa. Não, de forma alguma. Ou se Deus permitir, você é um bom prefeito, que bom o trabalho que você está fazendo. Eu preciso das críticas. As críticas te fazem evoluir. As críticas construtivas, as críticas democráticas, sem ataques, né? Claro, sem denegrir imagem, essas críticas te fazem repensar em muitas coisas. Eu costumo falar uma coisa muito interessante nas reuniões que eu faço, nas andanças que eu faço pela nossa cidade, que a Câmara Municipal de Guariba, ela precisa ter debate, ela precisa ter diálogo, mais diálogo, mostrar para a população por que os vereadores estão ali. Então eu digo que se vencer essas eleições, eu quero que tenha vereadores que subam ali no púlpito e possa, assim, debater ideias, apontar o dedo para o prefeito, e dizer que ele está errado, que não está correto aquele projeto, que não deve ser passado dessa forma, que temos que repensar. Porque essas pessoas, na maioria das vezes, essas pessoas te fazem repensar muito. E eu preciso disso. Então, as críticas construtivas, respeitosas, sem denegrir a imagem, sem ataques, essas sim eu absolvo todas, né? Como eu tenho feito isso, né? Eu ando a cidade. Estou andando desde setembro, fazendo reuniões nas casas, conversando com as pessoas, reunindo os vizinhos. A ideia é perguntar a essas pessoas quais são os problemas do bairro, quais são os problemas na sua vida, quais são as dificuldades na saúde, na educação, o que é que vocês pensam sobre o lazer, sobre cultura, sobre esporte, o que é que vocês estão pensando sobre geração de emprego, sabe? O que é que vocês pensam de futuro de cidade. Então, eu estou fazendo isso desde setembro. A ideia é foi construído o nosso plano de governo dessa forma, ouvindo as pessoas, com a participação do povo, com participação popular. É isso que eu penso. Porque o povo sabe onde o calo aperta, o povo sabe a dificuldade que passa. Não é eu no conforto da minha casa, do meu escritório, que vou entender, mas é indo até essas pessoas para entender. E eu busco sempre fazer isso. Nosso plano de governo tem a assinatura do nosso povo, porque eles nos ajudou a construir o plano de governo. Não saiu somente da nossa cabeça, saiu deles. Então, dessa forma que a gente constrói. E nessas reuniões, nessas andanças, tem muitas críticas a mim,
da forma que às vezes eu falo, né? Críticas, né, ao governo atual, aos governos passados, né? E um povo que anseia por mudança, um povo que demanda mudança, eles querem mudança, eles precisam de mudança, e é isso que eu observo. E eu observo e eu me coloco, né, como representante dessa mudança, é dessa forma que eu coloco. Mas a família vem aí em primeiro lugar, a família me sustenta, as críticas são necessárias, mas acima de tudo isso, Fabiano, acima de tudo, eu tenho um Deus maravilhoso e poderoso que me sustenta. Porque se eu estou em Guariba, é propósito de Deus. Eu sou um cristão, sou da Igreja Presbiteriana de Guariba e costumo ser guiado por isso. Eu costumo orar muito a Deus para ter direcionamentos, né, para onde ir, como falar, o que falar e para onde eu vou. Eu costumo orar muito a Deus para ter pessoas muito boas do meu lado, para afastar todo o mal que nos cerca. Então, se eu estou em Guariba hoje, porque Deus permitiu eu estar aqui. Eu poderia estar no Rio de Janeiro, que eu tenho negócios lá. Eu poderia continuar em São Paulo, que eu tenho negócios lá. Em Recife, que eu tenho negócios lá. Em João Pessoa, na Paraíba, que eu tenho negócios. Em Salvador. Mas foi para Guariba que Deus me direcionou. Isso eu estou aqui porque Deus tem propósito em minha vida e que estou. Então, acima de tudo isso, né, eu devo ao nosso Deus Todo-Poderoso por estar aqui hoje. Pré-candidato Júnior Rocha, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você se dirigisse ao público do Papo de Quinta, entrevista ao pré-candidato, e respondesse: por que Guariba e quais são as suas considerações finais? Obrigado, Fabiana. Olha, acabei de encerrar aqui uma fala que Deus me colocou aqui nesse lugar. E acima de tudo e todas as coisas, a Ele pertence tudo. Ele que nos deu tudo, Ele que construiu tudo por nós. Então, eu estou aqui hoje porque Deus permitiu. Mas Guariba é uma cidade que tem potencial. Guariba é uma cidade que anseia e demanda mudança. Guariba é uma cidade de um povo que tem potencial. Você tem potencial. Cada um tem potencial. E é isso que eu observo. E eu quero trabalhar nesse potencial. Potencial esse para ter desenvolvimento em nossa cidade, para ter um crescimento real em nossa cidade. Crescimento real, gente, é geração de emprego, é melhorias na saúde na nossa cidade, é poder a gente ter uma educação de qualidade, onde o jovem possa ter prazer de estudar, é a gente pensar nos nossos funcionários públicos com carinho, que eu não posso ter funcionários públicos passando necessidades em casa e como que vai desenvolver um bom trabalho na administração, que vocês que carregam o piano nas costas, você funcionário público que carrega a prefeitura nas costas, vocês são a ponta ali, a gente precisa muito de vocês. Então, pensando em tudo isso, vendo que os nossos jovens precisam de capacitação, precisam de esporte, precisam de lazer, precisam de cultura, vendo que os nossos jovens que precisam ir para o mercado de trabalho já com a capacitação, eu estou pensando em me candidato, me coloco à disposição do nosso povo. Pensando em todas as áreas, cultura, no lazer, no desenvolvimento da nossa cidade, no desenvolvimento sustentável na nossa cidade, porque o meio ambiente é fundamental, né, para crescer. Então a gente precisa ter um crescimento em consonância, em junto com o meio ambiente. É isso que a gente tem que pensar. Então nossa cidade precisa disso. Nossa cidade anseia por mudança. Nossa cidade não pode estar estagnada mais. A nossa cidade, gente, você que está aí, pense bem. Matão tem 128 anos de idade. Guariba tem 128 anos. Sertãozinho tem 127 anos de idade. Guariba tem 128 anos. E onde que a gente parou? Por que a gente não avança? Por que a gente não desenvolve? E é isso que eu quero mostrar para você, que Guariba ela pode mais, Guariba ela merece mais, que Guariba consegue desenvolver, que Guariba consegue avançar por um rumo certo. Para isso, existe uma palavra muito simples que se chama mudança. E a mudança é necessária. Muitas das vezes a mudança ela é difícil, né? Mas ela precisa ser feita, porque quando a gente muda é para o melhor. Eu fiz muitas mudanças na minha vida. E todas as vezes que eu mudei foi para ser melhor, para poder avançar, para poder crescer mais. Então Guariba precisa disso, de mudança, uma mudança já. Por isso que hoje eu sou candidato, por isso que hoje eu quero cuidar do nosso povo, por isso que hoje eu quero cuidar do comerciante, da indústria, da geração de emprego e atrair muito empresas para a nossa cidade, abrir essa cidade pensando no futuro dos nossos filhos, no seu futuro, no nosso futuro. Que Deus abençoe a todos. Portal Guariba Acontece, eleições 2024. O nosso encontro é aqui. Programa Papo de Quinta. Oferecimento Instituto Arte Musical.
Foto e Arte.